Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03. Está no ar o primeiro Viva Voz da semana, com muita informação, muitos bastidores, bastante análise sobre os principais fatos da economia e da política no Brasil e no mundo. Boa noite para você, Marcela Lorenzetto. Boa noite, Vera Magalhães. Boa noite a todos que nos acompanham. Seguimos por aqui, então, destrinchando todos os principais assuntos que começam nesta semana. Exatamente, Marcela. E como o Supremo Tribunal Federal costuma entrar em toda bola dividida nos últimos tempos, não seria diferente nessa crise da segurança que a gente vem cobrindo com mais proximidade, aí, com mais notícias nas últimas semanas. E o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, deu uma decisão hoje que diz respeito diretamente às polícias aqui de São Paulo e a essa crise que a gente tem noticiado desde a semana passada com mais frequência. Quem traz as informações para a gente sobre o que determinou o ministro Barroso e o que isso implica para a segurança aqui em São Paulo é a Karina Almeida, aí de São Paulo. Boa noite para você, Karina. Boa noite, Vera. Boa noite, Marcelo. E boa noite aos ouvintes. Pois é, hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo seja obrigatório durante as operações. Essa decisão atende a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado. Além da obrigatoriedade, o Barroso também determinou a gravação ininterrupta das imagens nas operações até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto, seja ele feito de maneira automática ou intencional. Ele pediu ainda informações sobre os processos disciplinares em andamento pelo descumprimento do uso das câmeras, relatórios mensais sobre as medidas determinadas e a recomposição do total de câmeras em operação no Estado. Para realizar o pedido, a Defensoria do Estado analisou 457 abordagens policiais na capital e constatou que apenas em 14% seria possível avaliar a conduta dos agentes através dessas gravações. Em relação às 236 respostas obtidas pela Defensoria Pública, em apenas 100 desses casos foi possível analisar uma análise sobre essa atuação dos agentes da Polícia Militar. Em entrevista ao CBN São Paulo de hoje, a defensora pública de São Paulo, Fernanda Balera, relatou o que mais chamou a atenção nesse material. O que a gente chamou muita atenção nesses dados que a gente mandou para o Supremo foi a questão dos obstáculos colocados pela própria polícia em relação à gravação, né? Então, por exemplo, a ocultação da câmera por algum antitão, por colocar o braço ou colocar a arma de um jeito que impede a filmagem da imagem. Mesmo a retirada da câmera corporal, em 39% dos casos a câmera não estava corretamente no uniforme do policial, estava na viatura ou em algum outro lugar. Ou até, nos casos mais extremos, teve o desligamento, né, da câmera corporal no momento da abordagem. Essa é só uma das análises feitas pela Defensoria e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os policiais militares usam 10.125 câmeras no estado. A CBN procurou o governo do governo de São Paulo e ainda aguarda um posicionamento. Os testes de validação das funcionalidades dos novos equipamentos corporais devem começar a partir de amanhã, na terça-feira. Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a reconhecer que estava errado quanto ao uso dessas câmeras nos uniformes dos policiais. Vera. Obrigada, Karina. Vamos lá. O Supremo foi provocado pela Defensoria Pública de São Paulo, que levou esse caso e levou aí a reclamação de que as câmeras não estariam sendo usadas com efetividade e que estaria havendo aí um descumprimento reiterado dessa política, né? E aí o ministro Barroso, na decisão dele, diz que o não cumprimento reiterado dos deveres
de transparência e monitoramento fragiliza a execução de uma política pública de alto impacto, cuja efetividade depende diretamente de supervisão e fiscalização, agravando o cenário de risco à ordem e à segurança pública. Qual o problema eu vejo nessa decisão do ministro? É que o uso de câmeras não é obrigatório. Não é obrigatório por todas as polícias. Não tem uma lei que obrigue as polícias a usarem as câmeras corporais, embora seja, claro, uma política amplamente benéfica, com resultados já comprovados por várias evidências aqui no exterior, é uma política amplamente defendida, mas ela não é obrigatória. Várias polícias estão utilizando as câmeras, mas isso ainda é facultativo, opcional. Mesmo uma diretriz que saiu do Ministério da Justiça recentemente também não obriga nem a Polícia Federal e nem as polícias estaduais a utilizarem as câmeras corporais. Então, não vejo como o ministro Barroso possa tornar obrigatório só para a Polícia de São Paulo, se não é algo legislado. Eu acho que tem um problema aí de você ir além do pedido. O pedido é concernente a falhas específicas da Polícia de São Paulo. O ministro decidiu, acatou os pedidos da Defensoria, mas não vejo como possa obrigar uma polícia específica de um estado a usar ininterruptamente, sem que isso se estenda a todas as polícias e também à Polícia Federal. Então, vamos ver como isso vai andar nos próximos dias. O Ministério da Justiça, quando soltou a sua diretriz a respeito do uso das câmeras, disse que ele era recomendável, e que era recomendável, inclusive, pela Polícia Federal, mas não tornou obrigatório. E eu acho que para tornar obrigatório teria de ser uma lei que mudasse ali os códigos, enfim, que mudasse, que colocasse isso no ordenamento jurídico e, portanto, uma lei nacional que se aplicasse a todos os entes. Mas a gente vai continuar tratando do assunto, ouvindo especialistas aqui na programação da CBN, mas, de novo, é um momento em que o Supremo assume o protagonismo, é claro que sempre provocado, mas assume o protagonismo num momento de crise, e isso tem acontecido com diferentes ministros e em diferentes temas que afetam a sociedade. Esse assunto da segurança continua rendendo. Eu mesmo fiz uma matéria que virou manchete hoje do site do Globo, que a gente vai comentar logo mais, mas agora vamos falar de novos casos que aconteceram aí no fim de semana e hoje, e que geraram de novo bastante repercussão. Quem traz esses casos para a gente, como é que está a relação das polícias com essas denúncias, é o André Pinheiro. Boa noite para você, André. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite também ao nosso ouvinte. A Polícia Civil investiga o caso em que um PM de folga fazia segurança numa casa noturna no centro de São Paulo e matou um homem que portava uma réplica de arma na noite domingo. O caso aconteceu na Alameda Dino Bueno, no Bom Retiro, e a vítima foi identificada como Marcos Mendes do Nascimento. Imagens das câmeras de segurança da casa noturna registraram o momento em que a vítima discutiu com um grupo de pessoas do outro lado da rua onde fica a boate, exibindo a falsa arma. O policial acompanhou a discussão e, na sequência, saiu da boate. Testemunhas disseram que o PM não falou nada e apenas atirou 2 vezes contra o homem, que caiu ferido. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser resgatada e levada para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Também neste domingo, Vera, um policial militar pisou na cabeça de um motorista de aplicativo durante uma abordagem no bairro Campo Grande, na zona sul aqui de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista teria avançado o sinal vermelho e não obedeceu a ordem de parada na Avenida Engenheiro Alberto de Zagotes. Uma perseguição continuou até a rua Jurumirim. Nesse endereço, ambos desembarcaram dos veículos. O condutor teria resistido à abordagem, mordendo e agredindo os policiais.
Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o motorista é imobilizado por um agente enquanto o outro pisa em sua cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista xingou um dos agentes com ofensas racistas ao ser colocado na viatura. O teste do bafômetro indicou que o homem estava alcoolizado. O rapaz de 25 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e injúria racial. O detido passou a noite dentro da viatura porque a delegacia estava cheia. Esse caso é investigado pelo Distrito Policial Jardim Miriam. Já no interior do estado, um policial militar agrediu uma mulher com um soco no rosto no bairro Jardim Santa Amália, em Campinas. Esse caso aconteceu no dia 21 de outubro e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, porém, só foram divulgadas agora. Os vídeos mostram que 3 policiais cercaram a mulher antes da agressão. A abordagem aconteceu após a filha da dona de casa acionar a polícia por conta de uma discussão entre as duas. A mulher contou que o policial militar segurava algemas no momento do soco. As imagens da câmera de segurança mostram que o homem levou a mão ao cinto e pegou um objeto antes de agredir a moradora. Ainda de acordo com o relato da dona de casa, ela foi atingida na boca. A voz dela, que nós vamos ouvir agora, foi alterada a pedido da vítima. Logo no começo já foi agressivo comigo com as palavras. Ele me deu voz de prisão e eu perguntei por quê. E ele me disse: a senhora fica quieta ou eu vou quebrar sua cara. Daí nesse momento eu comecei a falar alto para meus vizinhos escutar, porque eu senti medo dele essa hora. E mesmo assim ele se afastou, pegou a algema, me deu um soco, usou na algema. E depois dele bater, ele jogou a minha cabeça no chão. Na hora eu desmaiei. Meus vizinhos pediram para chamar o SAMU para me socorrer, eles não deixaram e colocaram a algemada dentro da viatura e me levaram para o pronto-socorro. Tiraram o raio-x da minha cabeça, mas eu não soube o resultado. De lá eu fui para a delegacia. Ele disse que se eu denunciasse, ele sabia onde era o meu endereço já. Mas não posso deixar isso quieto. A Polícia Militar informou em nota que não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e investiga o caso por meio de inquérito policial militar. Os policiais que participaram dessa ocorrência em Campinas foram identificados e afastados. E a PM afirma que todo e qualquer excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei. Vera. Obrigada, viu, pelas informações. André Pinheiro aqui com a gente. Vera, toma a palavra para te perguntar justamente a respeito dos rumos que a gente vai ter agora, né, na segurança de São Paulo diante dessa crise que se abateu em todo o estado. A gente já tinha a fala do governador Tarcísio de Freitas recuando com relação ao posicionamento das câmeras, admitindo publicamente que errou, mas diz que vai manter o secretário Guilherme Derrite, isso publicamente, mas por trás, como você bem trouxe hoje no Jornal o Globo, há toda uma preparação para uma intervenção na segurança, né? Exatamente, Marcela. Trata-se de uma intervenção branca, porque não vai ter esse nome, porque o secretário vai continuar nomeado, não vai perder o cargo. O que os aliados do governador me dizem é que ele não costuma rifar auxiliares em meio a crises. Já houve uma crise, por exemplo, na educação, com o secretário Renato Feder, e ele o manteve no auge da crise, e a avaliação, passado um ano, é que ele se recuperou e hoje está apresentando um bom trabalho à frente da Secretaria de Educação. Para além disso, tem a questão de que o Derrite tem um endosso da família Bolsonaro e da ala mais radical do bolsonarismo, então não é simples demiti-lo. Talvez ele enfrentasse resistências da Assembleia Legislativa, porque o Derrite é deputado federal e já foi deputado, é ligado a vários deputados estaduais da bancada da bala, ele é oriundo da própria Polícia Militar, foi comandante da rota, então não é simples afastar alguém com esse background. É por isso que muitos especialistas sempre aconselham a que o secretário não seja saído das tropas da polícia, porque isso cria um tipo de relação que torna difícil esse afastamento quando necessário. E esses casos reiterados e disseminados por todo o território do Estado de violência
mostram que, primeiro, não dá mais para falar, nunca deu e dá cada vez menos para se falar em fatos isolados, e não dá mais para falar que seja uma conduta localizada em algum lugar. Ela é de todo o estado, está no interior, está na Baixada, está na capital. Mostra que foi entendido pela tropa que existe uma licença para ser violento. E aí, nisso, o governador já fez o meia. Ele pretende tirar as corregedorias de dentro das polícias e trazer para o âmbito da Secretaria de Segurança Pública, vai ampliar o programa de câmeras nas fardas, e aí a gente vai ter que ver se ele vai fazer isso em conformidade com o que o Supremo agora está pedindo. E também vai consultar especialistas aí da academia e de outros locais para formular uma política de segurança para o estado de São Paulo. Um dos testes para essa disposição que ele está anunciando de mudar os rumos da política vai vir com a Operação Verão, porque no ano passado essa operação que foi realizada no litoral foi altamente violenta, teve letalidade altíssima de 56 civis mortos, e agora a determinação que ele deu é que seja feita de forma totalmente diferente, sem invasão a comunidades e sem esse tipo de abordagem que acaba levando a uma alta letalidade. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou se vai ter uma insubordinação nas tropas e eles vão manter o prende e arrebenta que estava sendo feito no ano passado. Porque se for isso, aí a gente tem uma crise mais grave ainda, que é uma crise de autoridade do governador. Então, tem muitos lances ainda para a gente averiguar desse caso daqui para frente. Não vai ser do dia para a noite que essa crise vai se debelar. A gente parece assistir a uma resistência por parte da Polícia Militar a mudar alguns procedimentos, e aí talvez não seja possível manter o secretário, não sem que o governador também seja responsabilizado por essa política. Mudando um pouco de assunto, a gente vai para Brasília agora. O presidente Lula assinou um decreto hoje mudando algumas regras nas empresas estatais federais. Quem traz essas informações para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Marcelo, os ouvintes. Após as estatais registraram um rombo de mais de 7 bilhões de reais no ano, o maior dos últimos 20 anos, o presidente Lula assinou 3 decretos que buscam reformular o modelo de negócios das empresas estatais. Vera, a decisão é resultado de 2 longas reuniões com os ministros do Palácio do Planalto. A ideia é focar nas estatais com maior rombo ou com mais dificuldade financeira. O governo quer ainda aproveitar as medidas para tornar algumas dessas empresas menos dependentes do orçamento do Tesouro. Um dos decretos diz que o governo vai firmar contratos de consultoria, seja com BNDES ou empresas da iniciativa privada, para reformular o modelo das empresas. O foco é reduzir custos ou mesmo prestar novos serviços para aumentar a receita. O Ministério da Gestão deve assinar inicialmente 5 contratos, entre eles com a Conab e Telebrás. Os Correios também devem entrar na lista mais para frente. O governo ao todo pretende reformular pelo menos 15 estatais. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Esse é o tipo de assunto que dá muito pano para a manga de discussão ideológica, porque havia uma política de desestatização no governo passado, que na verdade era mais no gogó do que efetiva. Poucas foram as empresas que efetivamente foram privatizadas, mas uma delas importante foi a Eletrobras. E o Lula, quando fez campanha, disse claramente que não privatizaria novas estatais e no início do seu governo tentou até de alguma maneira reverter alguns itens, alguns aspectos específicos da privatização da Eletrobras. E aí, quando você tem um rombo que é o maior dos últimos anos, que chega a 7 bilhões quando você junta empresas federais e estaduais, e isso vem na esteira da defesa enfática que o presidente fez da manutenção dessas estatais como tal, e na necessidade de, por exemplo, o governo manter os Correios como uma empresa estatal, sabendo que ele estava no programa de desestatização do governo anterior, aí se cria uma cobrança em cima do governo de, olha, vocês quiseram manter essas empresas como estatais e elas estão dando
esse resultado que estão dando. Então, vem aí uma tentativa de dar uma resposta a esse dado que é bastante negativo. A gente veio falando aqui nas últimas semanas de dados positivos que saíram em relação à economia nos últimos meses, nas últimas semanas. O governo tem batido muito na tecla que, inclusive na questão fiscal, ele tem sido mais responsável que o governo Bolsonaro. O Haddad tem falado, olha, o déficit que nós fizemos no primeiro ano foi para corrigir várias pedaladas que o governo Bolsonaro deu nos precatórios, no pagamento do ICMS dos combustíveis para os estados. Na verdade, foi o governo Bolsonaro que implodiu o teto de gastos. Então, esse tipo de coisa tem sido sempre usado para mostrar que existe uma mística em torno do governo, da gestão do Paulo Guedes, de que ela era muito mais liberal, de que ela era muito mais eficaz do ponto de vista das contas públicas e que isso não era bem assim. Então, para o governo Lula, ter um dado muito negativo em relação às estatais significa ser cobrado pela sua decisão, uma decisão política, de manter essas empresas sob o guarda-chuva da União, sob o guarda-chuva estatal. Então, vamos ver se esses decretos têm alguma eficácia para conseguir reduzir esse prejuízo das estatais e fazer com que se justifique, à luz do interesse público e das contas públicas, a manutenção dessas empresas sob gestão estatal. Marcela Lorenzetti. É isso, Vera, vamos acompanhar. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com mais Viva Voz. Até já. Vamos lá. Estamos de volta com o Viva Voz e de volta também as polêmicas motivadas por decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente falou aqui na semana passada que a Advocacia Geral da União havia recorrido, entrado com embargos de declaração, que é um tipo de recurso em que pede explicações, daquela decisão do ministro Flávio Dino, que foi depois chancelada pelo plenário do Supremo, exigindo novas regras de transparência e rastreabilidade para as emendas parlamentares. Pois bem, hoje o ministro decidiu negar os pedidos todos da AGU, dizendo que não havia nada a reconsiderar. Quem puder imaginar que isso ajudou o governo na tramitação do pacote que corta gastos, vai se enganar, porque foi exatamente o contrário o efeito. Quem traz o resumo dessa ópera para a gente é a Samantha Klein, direto de Brasília. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Marcela. Olha, justamente esse é o contexto, porque depois da decisão do ministro Flávio Dino rejeitando na íntegra esse pedido de reconsideração da Advocacia Geral da União sobre trechos da decisão que liberou a retomada do pagamento das emendas parlamentares, o presidente Lula está reunido agora com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, no Palácio da Alvorada. Essa reunião não está na agenda de nenhuma das autoridades e foi chamada às pressas hoje à tarde, depois da decisão do ministro Flávio Dino. Em razão dessa decisão do ministro, não somente o pacote de corte de gastos na Câmara, mas também a tramitação da regulamentação da reforma tributária estão travadas. Vale dizer, inclusive, que a leitura do parecer da reforma tributária foi cancelada. Hoje à tarde, estava prevista para as 4 horas da tarde na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e o senador da oposição, Marcos Rogério, que estava presidindo a sessão, alegou um encerramento por falta de quórum e também de entendimento sobre alguns pontos do texto do senador Eduardo Braga, que é o relator. Na Câmara, eu conversei com alguns parlamentares da base, eles disseram que a decisão do ministro Dino dificulta a tramitação do pacote de corte de gastos, mas não chega a impossibilitar a votação das medidas. Porém, estes mesmos parlamentares também alegam que, sem antes resolver o problema das emendas, não há previsão nem de definição dos relatores aos projetos do pacote nesta terça-feira, como estava previsto, né, segundo um calendário que tinha sido acertado entre os líderes na semana passada. Ainda falando de semana passada, para destravar a votação
do pacote de corte de gastos, o governo liberou quase 8 bilhões de reais em emendas parlamentares, porém, com a decisão do ministro Flávio Dino, parte desses valores não poderão ser liberados. Trata-se daqueles restos a pagar do chamado orçamento secreto. E agora o Planalto tenta buscar uma solução para esse impasse há 2 semanas do início do recesso parlamentar. Vera e Marcela, ainda na semana passada, a Câmara aprovou os requerimentos para acelerar a tramitação desse pacote de corte de gastos, mas o Centrão já vinha afirmando nos bastidores que não tinha compromisso com o mérito. Há uma expectativa para que essa votação das medidas ocorra ainda nesta semana, mas o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, já vinha afirmando que o governo não tem os votos necessários. Mas a grande questão é que, além dos votos, os votos necessários não são ainda suficientes para o governo, justamente por conta desse impasse envolvendo a liberação das emendas. E nós estamos falando de um valor de 7 bilhões e 800 milhões de reais, mas ao todo são 25 bilhões aí previstos. Então o governo está com bastante dificuldade, por isso essa reunião está ocorrendo no Palácio do Planalto. O presidente Lira, inclusive, tinha uma previsão de se reunir ainda hoje com líderes para discutir esse calendário de votação do pacote, mas agora já não há mais previsão para isso e agora fica uma expectativa e aquela portaria aqui no Congresso para saber se ele talvez venha conversar com a imprensa para falar a respeito desses temas. Vera e Marcela. Obrigada, Samantha Klein, falando de Brasília a respeito desse tema. E Vera, a gente comentava até, né, na semana passada sobre um certo receio de que o ministro Flávio Dino virasse uma espécie de fiscal das emendas e que isso poderia trazer consequências justamente para o andamento do pacote fiscal no Congresso. E a gente já está vendo esses resultados, né? Exato, Marcela. Ele passou por cima ali de todos os questionamentos da AGU, diz que é isso mesmo, que ele nada mais está fazendo do que fazer cumprir a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal e que, portanto, não tem o que esclarecer nem o que reconsiderar. Com isso, resta ao governo cumprir o que o Supremo determinou, e a mesma coisa vale para os parlamentares. As emendas vão ter que ser todas identificadas, auditadas, aquelas que forem com ONGs, isso vai ter de ser publicado com ampla visibilidade, e as emendas da saúde terão de passar também por um crivo técnico da sua admissibilidade ali. E o que é importante é que se inicie o pagamento. Na semana passada havia uma perspectiva de liberação de 7,8 bilhões, depois se falou em dar um plus de 2 bilhões, mas o fato é que esse dinheiro só começou a ser liberado. O ritmo ainda é muito lento, ninguém está acreditando que isso vai acontecer. E, enfim, para compatibilizar todos esses problemas e também os problemas de articulação, esse problema que teve hoje no Senado, que aliados de vários senadores me dizem, assessores e senadores me dizem, é que faltou mesmo foi a organização do governo, que não está diretamente ligada à questão das emendas. Embora haja um desconforto com isso, os líderes não estavam lá para exigir presença, aceitaram que fosse uma sessão semipresencial, sendo que ela era presidida por um oposicionista, que é o senador Marcos Rogério, então fizeram meio corpo mole na articulação política, deixaram correr muito solto. Então, o presidente Lula vai ter uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar azeitar essa determinação. Ele vai receber, ou já recebeu, os dois no Planalto, e aí vão tratar de como fazer as coisas andarem, e compatibilizando isso também com esse clamor pela liberação das emendas. Além do pacote de corte de gastos e a tributária, que está agora também encrencada, a gente tem que votar esse ano o orçamento, a LDO, que é anterior ao orçamento, e tem várias indicações e sabatinas de indicados para as agências que acontecem essa semana, e isso costuma ser um momento em que o Congresso dá altos recados para o governo, votação de indicados para cargos em agências, cargos em tribunais, cargos em embaixadas. Rejeitar essas indicações costuma ser
um jeito que o Congresso adora de mandar recado de que não está contente. Então, o governo tem que apertar esses parafusos e reforçar a sua articulação política nesse fim de ano, se quiser aprovar essas matérias, e não é pouca coisa que tem que aprovar. E para dar um gás nessa articulação política, para refazer a sua relação com a base, que desde o início do governo foi meio aos trancos e barrancos, está em discussão uma reforma ministerial. No fim de semana, o Lula falou explicitamente no evento do PT que precisa mudar a comunicação, então isso já colocou o ministro da SECOM na mira da reforma ministerial, e tem outros que podem ser afetados por uma dança das cadeiras que tem o objetivo de atrair mais fortemente, com mais fidelidade, os partidos do Centrão. Quem traz as informações do que está em jogo aí nessa reforma ministerial que pode acontecer no início do ano é, de novo, a Ana Carolina Tomé, de volta aqui com a gente no Viva Voz. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. É isso mesmo. Em meio à insatisfação com a comunicação do governo e na tentativa de garantir votos para o pacote de corte de gastos, o presidente Lula tem quebrado a cabeça para fazer a primeira grande reforma ministerial do governo. As mudanças só devem ocorrer mesmo no ano que vem, a partir ali de fevereiro, mas o presidente já prepara o terreno e começa a fazer acenos aos partidos do Centrão. Mas a equação não é nada fácil, disse um ministro de forma reservada à CBN. PP, União Brasil e PSD querem mais espaço na esplanada. Para isso, o PT pode perder ministérios, hoje com 10. A primeira mudança será na comunicação. Ministros e assessores dizem que Paulo Pimenta já está com os dias contados. A insatisfação com o trabalho ele não é de agora. Alguns dizem que medidas importantes do governo só chegam nos ministérios meses depois. Mas Lula não vai colocar alguém do Centrão na cozinha do Planalto. Um nome que chegou a ser ventilado é o do Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022, que ainda atua informalmente ali no Planalto. Há quem diga, no entanto, que ele não deve aceitar o cargo. Lula ainda precisa decidir onde coloca Pimenta. Ele é de confiança do presidente Lula. Lula não deve deixá-lo escanteado, já que pretende concorrer ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Para agradar ao Centrão, Lula avalia quais ministérios pode mexer. União Brasil, que já tem 3 ministérios, quer mais. Lula também quer agradar o PSD de Gilberto Kassab, que saiu vitorioso nas eleições municipais e pode ser um grande aliado pensando em 2026. As duas legendas, no entanto, não têm ajudado o governo em votações importantes no Congresso. A urgência dos projetos de corte de gastos recebeu poucos votos dos dois partidos. O PSD da Câmara está insatisfeito e quer uma pasta maior. Cobiça o desenvolvimento social, mas o PT não quer abrir mão da pasta. Já o PP de Arthur Lira só conta com um ministério, mas votou praticamente fechado com o governo na urgência dos projetos. Para o cientista político Naue Bernardo, além de atender aos interesses de cada partido, o governo ainda precisa lidar com o orçamento e emendas parlamentares. Essa reforma ministerial que se aproxima, ela vem com uma pitada de pimenta extra, porque o orçamento ele foi muito capturado pelo Congresso Nacional e isso, por si só, já é um fator dificultador no sentido de se buscar fidelidade. Então, essa reforma ministerial vai precisar ser bastante contundente no sentido de conseguir efetivamente acomodar interesses, de modo que mesmo essa situação do orçamento não vá ser um impeditivo para a votação de pautas extremamente caras ao governo federal. Em 2 anos de governo, Lula já trocou 6 ministérios, 3 deles para atender a pedidos do Centrão. O presidente criou um ministério para não tirar Márcio França do governo e dar lugar a Silvio Costa Filho, do Republicanos, na pasta de Portos e Aeroportos. Para atender o União Brasil, Lula trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino no turismo e ainda for Ana Moser do esporte para que André Fufuca, do PP, assumisse. O presidente ainda trocou o comando da Caixa, colocando Carlos Antônio Vieira, nome indicado por Arthur Lira. Vera. Muito obrigada, Ana Carolina Tomé, falando conosco de Brasília a respeito dessa possível reforma ministerial. Vera, encerramos por aqui a sua participação hoje. Tem música?
Tem música, mas antes eu não posso deixar de comentar o ato falho involuntário do entrevistado da Ana, que falou que a reforma vai ter uma pitada de pimenta. Parece até que ele quis sacanear o Paulo Pimenta, mas coitado. Acho que Será que foi involuntário mesmo? Nunca saberemos, porém eu confesso que eu ri internamente, agora externamente, porque foi engraçado. Ela tinha acabado de dizer que ele está na mira, que ele está, ela falou com os dias contados, aí veio o entrevistado e fala que vai ter uma pitada de pimenta. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso, tem música, porque a semana começou boa, com ótimas notícias. Você sabe que a gente aqui no Brasil comemora até indicação. E o Ainda Estou Aqui teve 2 indicações para o Globo de Ouro, era esperado, ali tinha uma torcida grande pela Fernanda Torres, mas além da indicação dela para melhor atriz, veio também a indicação do filme para melhor filme em língua não inglesa. Então a gente está aqui com toda a torcida voltada para esse filme maravilhoso que está batendo todos os recordes. A gente já tocou a principal música aqui no Viva Voz, que é a do Erasmo Carlos, que virou ali um símbolo do filme. Mas eu vou trazer uma mais alegrinha, mais fanfarrona, para comemorar essas indicações, que é uma música do Juca Chaves, que está na trilha do filme também, no momento ali de alegria da família, quando eles recebem vários amigos em casa, que chama Take Me Back to Piauí. É isso, manda esse prêmio para cá, para o Piauí, para o Brasil, que já é nosso. Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Adeus, Paris tropical. Adeus, muito bom. Assistiu, né, Vera? Curtiu? Assisti, claro, maravilhoso. Vi esse fim de semana, finalmente, adorei. E eu terminei o livro do Marcelo agora, recomendo muitíssimo também que leiam o livro, porque tem outros aspectos ali muito importantes. Muito bom, dica dada. Vera, um beijo pra você. Até amanhã, gente, aí direto do estúdio. Tchau, tchau.